Alguma vez já passou pela cabeça que as maiores invenções, sei lá, da penicilina aos foguetes, não surgiram do nada, num passe de mágica? Pois é, hoje a gente vai abrir o capô da ciência e entender o motor por trás das grandes descobertas. E olha, é um processo bem mais organizado do que parece. Sabe, a gente tende a pensar na ciência como aquele momento eureka, uma lâmpada que acende do nada. Mas por trás de toda descoberta existe uma tensão bem interessante. Como é que a criatividade, que parece ser puro caos, pode andar de mãos dadas com um método super rigoroso? Será que dá para organizar o processo de descoberta sem acabar matando a inspiração no caminho? Para a gente desvendar esse mistério, nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar para a ciência como se fosse uma máquina. Depois, vamos conhecer os pilares que sustentam a verdade científica. Na sequência, vamos pegar uma ferramenta do mundo da gestão, detalhar os passos da pesquisa e, no final, a gente conecta tudo. Então vamos lá. Para começar, vamos desenvolver essa ideia da ciência como uma máquina. O ponto principal aqui é entender que inovação não é mágica, é processo. Pensa num motor de alta precisão, daqueles bem complexos. Cada engrenagem, cada pecinha tem um papel fundamental, certo? Na ciência, a lógica é a mesma. Uma pesquisa de sucesso não acontece por acaso. Ela precisa de uma estrutura bem sólida, onde cada etapa se encaixa na outra de um jeito lógico. Tudo isso para gerar um resultado que seja, acima de tudo, confiável. E o que garante essa confiabilidade toda? Bom, isso nos leva direto para a nossa segunda parte, os pilares da verdade. Existem 3 condições, 3 filtros que absolutamente toda pesquisa séria precisa atravessar para ser levada a sério. Olha, ter uma ideia genial é só o primeiro passo. Para essa ideia virar conhecimento científico de verdade, ela tem que se apoiar em bases muito, mas muito firmes. Pensa nesses 3 pilares como se fossem os testes de resistência que toda grande ideia precisa passar. Vamos ver cada um deles. O primeiro pilar é a verdade sintática. Aqui, a gente está olhando só para dentro do argumento. A lógica interna fecha. Por exemplo, se eu digo, todos os pássaros voam, pinguins são pássaros, logo, pinguins voam. O raciocínio está logicamente correto, não tem contradição, mesmo que a conclusão final esteja errada no mundo real. A verdade sintática é sobre isso, a coerência do raciocínio. Agora vem o segundo pilar, a verdade semântica. E esse aqui é o teste de realidade. Usando o mesmo exemplo, a teoria de que pinguins voam pode até ser coerente na sua lógica interna, ou seja, sintaticamente. Mas ela falha feio aqui. Por quê? Porque quando a gente confronta com o mundo real, com a observação, a gente vê que pinguins não voam. A ciência exige essa prova dos fatos para validar uma teoria. E por último, mas talvez o mais importante, a verdade pragmática. Isso é o grande filtro social da ciência. Não adianta só a lógica estar perfeita e os dados baterem. O conhecimento só se torna sólido mesmo quando ele é exposto, publicado e sobrevive à crítica dos outros especialistas da área. É a famosa revisão por pares. O trabalho aguenta o tranco do debate. É esse consenso que transforma uma descoberta individual em conhecimento aceito por todo mundo. Certo? Agora que a gente entendeu os pilares da verdade, como é que se organiza o processo para garantir que eles sejam seguidos? Vamos para a terceira parte. E para isso, vamos pegar uma ferramenta emprestada de um lugar bem inesperado, o mundo da gestão. Quero apresentar o PDCA. O ciclo PDCA é famosíssimo no mundo dos negócios, na indústria, pela sua simplicidade e porque ele funciona. Ele foi criado para uma coisa: melhoria contínua. Seja para fabricar um carro ou desenvolver um programa, a ideia é criar um ciclo de aprendizado e ajuste que nunca para. A sigla é bem fácil de pegar. P de plan, ou planejar, onde se define o que fazer e como. D de do, ou fazer, que é botar a mão na massa. C de check, ou verificar, onde se confere se o resultado bateu com o plano. E o A de act, agir, que é a hora de corrigir o que deu errado ou de transformar o que deu certo em padrão. Ok, segura essa ideia do ciclo, planejar, fazer, verificar e agir aí na cabeça um pouquinho. Agora, vamos mudar de foco rapidinho e olhar para a estrutura mais comum de um projeto de pesquisa. É o roteiro que, de um jeito ou de outro, todo cientista acaba seguindo. Basicamente, todo projeto de pesquisa que se preze segue 5 passos lógicos. Começa com a introdução, que contextualiza o problema. Depois vem a revisão de literatura, para entender o que já se sabe sobre o assunto. Aí, formulamos as perguntas de pesquisa, para dar um foco claro. Em seguida, a metodologia, que é o como as perguntas serão respondidas. E, por fim, os resultados esperados, ou seja, o que se espera descobrir. E agora que a mágica acontece.
chegamos ao clímax da nossa análise. Vamos para a quinta parte: conectar os pontos. Agora a gente vai ver como aquela ferramenta de gestão, o PDCA, se encaixa como uma luva no roteiro da pesquisa científica. Parece uma mistura meio esquisita, né? O que uma ferramenta de indústria tem a ver com a busca pelo conhecimento? A resposta, como a gente vai ver, é que a semelhança é impressionante. A lógica por trás da melhoria de um produto é a mesma por trás de uma descoberta. E olha só que incrível como tudo se encaixa. A fase de planejar do PDCA é, na prática, quase todo o projeto de pesquisa escrito no papel, da introdução até a metodologia. A fase fazer é quando a pesquisa sai do papel e vai para o laboratório, para o campo, é a coleta de dados. A fase verificar é a análise dos resultados, quando a gente olha o que encontrou e compara com as hipóteses. E, finalmente, a fase agir é aqui que a gente tira as conclusões, publica o artigo para a crítica dos pares, lembra da verdade pragmática? E, se tudo der certo, padroniza um novo conhecimento. Então, a grande sacada é essa. Ter uma estrutura, um método como o PDCA não engessa a criatividade. Muito pelo contrário, ela cria um caminho seguro para que aquela faísca de criatividade se transforme em uma descoberta sólida, que possa ser defendida e, claro, compartilhada com o mundo. Tem uma frase do dramaturgo Bertolt Brecht que resume isso perfeitamente. O método científico, essa máquina organizada, não está aí para nos dar todas as respostas do universo. A função dele é nos proteger dos nossos próprios enganos, colocando um limite nos nossos erros e garantindo que o conhecimento avance sobre uma base firme. No final das contas, a pesquisa é isso, um ciclo que não para. A gente observa algo, cria uma hipótese, testa, analisa, e essa análise gera novas observações, novas perguntas. É um ciclo de melhoria contínua do nosso jeito de entender o mundo, igualzinho ao PDCA. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Agora que a máquina da ciência foi desmontada aqui na nossa frente, que grande problema do mundo um método como esse, bem aplicado, poderia começar a resolver. A estrutura está aí, pronta para ser usada.